Sola Escritura é bíblico, esse princípio da sola Escritura? Não, não é bíblico, mas vamos analisar aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, sejam por epístola nossa. Ou seja, ele manda eles reter firme, preservar as tradições que foram ensinadas, né, por eles apóstolos, seja por palavra, né, pela pregação, e por epístola, por escritos, né? Vamos analisar, ele manda preservar, ele manda reter o ensino que ele está entregando à igreja, tanto por carta quanto pela pregação, pela tradição oral, pela palavra. Jesus ele tem uma fala semelhante, Mateus, o Evangelho segundo escreveu, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, para dar contexto aqui. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então ele diz assim: vocês vão, pregam o Evangelho, faz discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que vocês vão ensinar? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ele está falando assim, aquilo que eu estou ensinando, que eu ensinei para vocês nesse tempo, ensina para as pessoas. É isso que elas têm que aprender. Essa palavra, ensinamento que eles têm que aprender, que eles têm que conhecer. É isso que eles têm que guardar e preservar. Efésios 2, verso 20, também fala um texto maravilhoso que fala da construção da igreja. Efésios 2, 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então o que o texto está falando? Da construção da igreja, ele fala que o fundamento, a principal pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, é Cristo Jesus, que sustenta toda a obra, ou seja, os seus ensinamentos, assim como nós falamos anterior, que ele falou, guarda aquilo que eu vos tenho mandado, guarda aquilo que eu vos tenho ensinado. Então Cristo espiritualmente, a pedra que sustenta espiritualmente, mas o seu ensino também sustenta toda a igreja. A sua revelação sustenta toda a sua igreja. Aquilo que ele ensinou e revelou para os apóstolos é a base do ensino apostólico, que também faz parte, que faz parte desse fundamento da igreja. O ensino dos apóstolos é uma ampliação ali, é uma extensão ali daquilo que Cristo ensinou. Eles pegaram o que Cristo ensinou e colocaram nos seus ensinamentos aquilo que Jesus ensinou. A base da igreja é essa, é Cristo e os seus apóstolos, que receberam de Cristo o ensinamento, e agora eles passam esse ensinamento para a igreja, passam aquilo que eles ouviram de Cristo, os ensinamentos que eles receberam de Jesus, aquilo que Jesus ensinou para eles fazem essa obra de transmitir à igreja. Então, por isso que a igreja ela tem que ser construída na base apostólica, não de sucessores, não de bispos sucessores. Isso nem existe na Escritura. Em nenhum momento fala que a ortodoxia da igreja seria por ela ser uma sucessão de líderes, né, de bispos que eram, ou de presbíteros que eram sucessores dos apóstolos. Mas a edificação da ortodoxia, a igreja é construída sobre a ortodoxia quando ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né, cuja pedra principal é Cristo Jesus, ou seja, sobre o ensino apostólico, sobre aquilo que Cristo ensinou para os apóstolos e sobre aquilo que os apóstolos receberam de Cristo e passaram para a igreja. E em Gálatas, capítulo 1, verso 8, Paulo mostra também que o poder da mensagem recebida, a mensagem que Jesus entregou, né, como cabeça da igreja, a mensagem que Jesus que entregou para os apóstolos, que eles têm a incumbência de passar para a igreja, de preservá-la, que eles passaram para a igreja, essa mensagem é superior à liderança, à própria liderança posterior, né? Não existe
magistério, não existe liderança que tenha autoridade sobre a mensagem, que tenha poder sobre a mensagem. A mensagem é muito maior, né? Em Gálatas 1, verso 8, ele diz isso: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, se alguém começar a pregar, se nós mesmos, se um anjo do céu, se nós mesmos, dizendo os apóstolos, se nós mesmos, um anjo que descer do céu, vos querer ensinar outro evangelho, além dos que vos tenho já anunciado, que seja maldito, amaldiçoado. Então ele está dizendo aqui, a mensagem que nós estamos entregando aqui para a igreja, essa mensagem que nós estamos pregando para a igreja, que os apóstolos têm pregado para a igreja, que recebeu de Jesus, essa mensagem é que tem que ser preservada, essa mensagem é que tem que ser retida. Nós não podemos criar outro evangelho, nós não podemos receber outra mensagem, nós não podemos receber outra revelação. A revelação que nós temos já é suficiente, ela supera a necessidade da igreja, aquilo que nós já recebemos aqui e estamos passando para a igreja. Então, voltando para 2 Tessalonicenses 2,15, então, irmãos, estáis firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, a tradição de Cristo e dos apóstolos é aquilo que tem que ser preservado, retido, mantido, e que esse é o fundamento da igreja, a necessidade da igreja é ter o ensino apostólico, a tradição apostólica, a tradição de Cristo para ser igreja, que a igreja é coluna da verdade, sustentáculo da verdade, quando ela preserva a verdade que Cristo ensinou, que os apóstolos receberam e também passaram e mantiveram. Agora, essa verdade, essa mensagem apostólica, essa mensagem de Jesus, onde ela se encontra? Nós vemos, alguém vai dizer se está na tradição da igreja católica ou a tradição de outra igreja. Nós vemos que não está, porque nós vemos nas pequenas situações, por exemplo, quando Policarpo e o bispo de Roma, Aniceto, eles vão debater, vão discutir a respeito do dia de comemoração da Páscoa, e um dizendo que recebeu dos apóstolos, outro dizendo que também recebeu do apóstolo, isso de forma de tradição oral. Então eles não entraram num acordo, eles não entraram numa decisão de dia, eles não conseguiram haver um consenso, né, na questão da tradição recebida de dia de Páscoa. Eles não conseguiram entender quem que realmente estava, né, seguindo uma tradição apostólica. Nós vemos no segundo século Irineu de Lyon trazendo uma tradição que o primeiro bispo de Roma foi Lino, e Tertuliano trazendo a tradição que o primeiro bispo de Roma foi Clemente. Então nós vemos em outras situações, quando a tradição é oral, há dificuldade, ela se perde, ela se confunde, ela se transtorna. E no caso, nós temos muito mais confiança e nós temos muito na segurança naquilo que é escrito, aquilo que foi escrito, né? Aquilo que foi escrito. Nós temos muito mais segurança naquilo que foi escrito, porque nós temos mais segurança naquilo que foi registrado, né? Aquilo que foi preservado, o registro escrito. Nós temos muito mais segurança. Então, onde está a mensagem apostólica? Onde está a tradição apostólica? Onde está a tradição de Cristo? Nas Escrituras Sagradas. Por isso nós confiamos nas Escrituras Sagradas, por isso é a nossa regra de fé, e por isso só a Escritura. Por causa disso, porque nós não podemos confiar numa tradição, nós não podemos confiar numa tradição oral de séculos, mas nós confiamos naquilo que foi registrado, naquilo que está escrito, e que nós vemos que as mudanças, por exemplo, na tradição católica, aconteceram várias inserções, várias mudanças, várias transformações, vários ensinamentos diversos. E agora alguém vai dizer assim, mas e a interpretação das Escrituras? Né? Quem pode interpretar as Escrituras? Quem pode dar a verdadeira interpretação? Segundo a Pedro 3, 15, 16 fala sobre isso. Pedro falando nessa segunda epístola:
e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, entre as quais algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então o problema é a questão da interpretação, é aquela pessoa que torce as escrituras, ou seja, tira do seu sentido. Se você respeitar o contexto, se você respeitar, vamos dizer assim, o consenso teológico, né, de toda a escritura, se você respeitar a escritura, você não vai produzir nenhuma heresia. Se você respeitar o contexto, se você respeitar a cultura, se você respeitar aonde, né, que foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito, se você entender o contexto e isso ligando aos outros textos, sabe, trabalhando com a harmonia da escritura, você nunca vai produzir uma heresia. O que produz a heresia é você isolar texto. O que produz a heresia é você tentar interpretar o texto dentro do seu contexto, dentro do seu entendimento, dentro da sua percepção, torcendo aquilo que as escrituras dizem. Então a Bíblia nunca diz assim, cuidado com a interpretação. Ela nunca fala isso, cuidado com a interpretação. Porque se você interpreta aquilo que está escrito, como está escrito, sem torcer, sem trazer para o seu lado, sem trazer para um segmento, sem trazer para um entendimento, mas respeitando, se você respeitar as escrituras, né, você respeitando as escrituras, você vai ter o perfeito entendimento das escrituras.